não se torna fácil isolar crença primitiva pura da doutrina espírita. Tudo é energia, é essencial, é passar por tal evolução. Acima de tudo, a Umbanda é cristã e necessária para o astral superior tirar o homem das hostes inferiores. Isso é grifo nosso, e nós vamos ver aqui que temos um adendo na página 54 da apostila sobre o sacrifício de animais. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui sobre... Só um minutinho, gente, por favor. Então, a diferença entre o candomblé, nós vamos ver que é um ritual, inclusive já falei isso várias vezes para vocês, vai variar muito de terreiro para terreiro, por causa de quem toma conta, do pai ou mãe de santo, de como que ele foi instruído, da onde que ele vem, qual linha que ele segue, os preceitos, as tradições, então vai variando um pouco. A gente pode encontrar várias situações, tá? Aqui, de vestes brancas, por exemplo, a nossa mesmo, não tem só vestes brancas, porque já traz um pouco da miscigenação com o candomblé. Então, acaba sendo tendo uma influência maior do candomblé, então as roupas são coloridas, tá? A gente vê aqui que tem sempre o congá com imagens. Aqui o termo altar, né, congá ou congar, tanto faz, tá? Tanto um como o outro está certo. Pode ser congá ou congar. Presença de imagens, né? As linhas de trabalho, os médiuns recebem de todas as entidades ou de todas as linhas. No candomblé só recebe aquele orixá, que é o de cabeça, tá? Então, aqui na Umbanda não se recebe todas as entidades, e tem muito, né, baseada, muitas hoje, no Espiritismo. Tem até algumas com leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e outras coisas mais, né, do próprio Espiritismo. Então, isso também tem. E vamos, então, ver um pouquinho sobre o que a doutrina espírita nos fala, ou como que ela vê o sacrifício de animais, né? E também é importante isso. A gente vê a importância do sacrifício a importância não, né? Como que o espiritismo vê o sacrifício dos animais. Porque há algumas umbandas que fazem sacrifício de animais. É certo? É errado? Eu não, não palpito nisso. Cada um tem a sua história, o seu, a sua tradição, e como a gente vê aqui, tudo é energia essencial e é passar por tal evolução. Então, acima de tudo, a Umbanda, ela precisa também passar por uma evolução. Ela vem evoluindo. É uma religião bem nova que foi constituída para que a gente possa acolher todo tipo de pessoas, de entidades. Então, às vezes, o sacrifício dos animais ainda está dentro daquele momento em que aquele espírito está passando, tanto encarnado como desencarnado, da necessidade de haver o sacrifício, como tem muitas que já não têm mais o sacrifício de animais. Mas vamos ver o que o Espiritismo nos fala sobre o sacrifício de animais. Vamos lá para a página 54.
Lá na página 54, nós vamos falar um pouquinho, então, da visão espírita referente aos sacrifícios de animais. Começamos com o Livro dos Espíritos. No capítulo 2, ele tem as questões sobre sacrifício de animais. Então, questão 669. Kardec pergunta aos espíritos superiores: remonta à mais alta antiguidade o uso de sacrifícios humanos? Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Então, vamos lá, o Kardec está perguntando aqui, olha, teve lá para trás, tinha até sacrifícios humanos, tá? Ofereciam-se humanos, por exemplo, jogava dentro do vulcão para acalmar o vulcão, porque o vulcão era o Deus. Então, havia sacrifícios humanos só para agradar a Deus. Então, ele pede aqui, como é que se explica isso, né? Como é que pode tal coisa agradar a Deus? Resposta dos Espíritos: principalmente porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens, de conformidade com a falsa crença que possuíam. Pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Uma vida material, como geralmente se praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-los sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e considerações quiserdes. Testemunhar a esse alguém. Assim tinha de ser com relação a Deus entre homens ignorantes. Então, o que ele está falando aqui, os espíritos superiores? Que nós temos que ver a época. É uma época muito primitiva e que oferecer um ser humano a Deus tinha um valor maior para eles do que oferecer um animal, por exemplo. Né? É o que ele fala aqui. Então, a criatura ainda estava tão ignorante que ela achava que era correto fazer sacrifício de animais e até de humanos para agradar a Deus. 69b. Então, de acordo com as explicações que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a buscar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Então, aqui, vamos lá, ele até cita Abraão. Se vocês forem na Bíblia, na Gênesis, no Velho Testamento, vai ter lá que Deus pede que Abraão mate o seu próprio filho, tá? Para ele, em oferenda, leve em oferenda o seu próprio filho, porque seria um agrado para ele. E quando isso acontece, quando Abraão realmente vai matar o seu filho, Deus fala que não precisa, aparece um cordeiro, e aí ele fala, não, eu só queria testá-lo, ver até quanto você me ama.
e aí pede para ele matar o cordeiro. Então é instituído ali o sacrifício de animais. Então na Bíblia, inclusive eu vou colocar aqui, tem uma diversidade imensa de sacrifício de animais que o povo fazia para agradar a Deus. Sem esquecer que esse povo judeu conta de 4.000 anos atrás. Então, para a gente ver como era bem primitivo, tá? E como diz aqui os espíritos, não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Não importa se é ser humano ou animal, você está sacrificando uma criatura de Deus. Tudo é criatura e criado por ele. Ok? 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais méritos do que a sacrifício de animais? Já vos respondi, declaro que Deus julga segundo a intenção a que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez de sangue das vítimas. Como temos dito, sempre repetimos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo e que o fato nada vale. Então, vamos lá, aqui também tem uma coisa interessante. Posso trocar meu sacrifício de animal por frutas? Por exemplo, ofereciam-se a primeira colheita, né, de grãos. Pode. Isso daqui é até melhor do que sacrificar animais ou pessoas. Mas o que para Deus interessa é o pensamento que você tem nele. É aquilo, a sua intenção, não o ato em si. É isso que ele está dizendo. Eu não preciso oferecer nada para ele, eu não preciso. O que ele quer é que eu ofereça ou que eu tenha boas intenções. Tá? Então, nós vamos ver lá, por exemplo, na época dos judeus, que eles faziam o quê? Os sacrifícios era sempre para pagar ou para ofertar a Deus para pagar uma dívida sua para com ele. Então, eu errei, eu fiz uma coisa errada, você tinha que fazer um sacrifício ou ofertar podia ser uma farinha, um pão, alguma coisa, uma fruta, para que Deus pagasse seus pecados, você pagasse os seus pecados para com ele. Então, é sempre uma troca. Nós estamos fazendo uma troca com ele. Então, é melhor a intenção do que, na verdade, o sacrifício.